Vamos meditar hoje no texto de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Vamos ouvir a leitura com atenção. Você pode acompanhar também, conferindo a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. Natal, quando Deus nos conduz até Cristo. O Natal não é um evento sentimental, é um movimento divino com um propósito eterno. Que propósito é este? Cristo nasceu para morrer. Mas não apenas para morrer por nós. Ele nasceu para nos levar a morrer com Ele. E depois disso, ressuscitar para viver em nós a sua vida justa e santa. O Natal começa em Belém, mas termina na cruz e se consuma com Cristo vivendo em nós. Esse é o ponto onde Deus quer chegar com cada um de nós. Mateus 2, o texto que foi lido para nós, não é apenas uma narrativa histórica. É um texto carregado de revelações espirituais sobre quem é Cristo, quem verdadeiramente o adora e como Deus conduz os que foram alcançados pela graça de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. Aqui são sábios,
do Oriente a Jerusalém. Você vê que o centro do texto não são os magos, os sábios do Oriente. Não é a estrela, não é Herodes, não são os sacerdotes, nem os escribas. O centro do texto é Jesus e a adoração devida somente a Ele. Este texto de Mateus 2 traz grandes revelações e vamos ver algumas. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, o versículo 2. O nascimento de Jesus Cristo não é um mito, mas um fato histórico. Ele é um fato histórico, e aqui ele aparece situado nos dias de Herodes, o grande rei da Judéia. E é mais do que isso, mais do que um fato histórico, é o cumprimento fiel da palavra de Deus, que não volta vazia, a profecia divina realizada no tempo determinado. E aqui diz que ele nasceu em Belém, e aqui vemos uma profecia fantástica. Eu gosto aqui de Miqueias 5:2. Eu gosto desse texto porque fala de Jesus, é a profecia. Você pode ler Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É isso aí, essa é a profecia que foi cumprida aqui. Está sendo citada aqui no versículo 2. E a palavra de Deus não tem medo dos críticos. Eu não creio, isso é tudo mentira. A palavra de Deus não tem medo de vocês. Ela se expõe. Porque quando diz que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, isso é um fato histórico. Qualquer historiador pode ir lá pesquisar e vai descobrir a verdade, que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, o rei da Judéia. Seguindo aqui, as revelações de Deus sempre nos move para Cristo. Também vemos isso nos versículos 1 e 2. Vejam, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, conforme a profecia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Por isso que eu disse, a revelação de Deus sempre nos move para Cristo. Se você é um que não está indo para Cristo, que você não busca Cristo, é porque você ainda não tem essa revelação. Vimos a sua estrela
no Oriente e viemos para adorá-lo. Eu acho isso aqui fantástico. Isso mexe comigo. Esses homens não vieram de tão longe por curiosidade, mas porque Deus se revelou a eles. Onde não há revelação, há confusão. Revelação do Espírito de Deus. Onde não há revelação, também não há direção. A verdadeira adoração nasce quando Deus se revela. Cristo é visto e o coração é movido em resposta. Senão não há adoração. A revelação produz busca, não acomodação. Viemos para adorá-lo. De onde eles vieram? Vieram possivelmente da Babilônia. Eles viajaram cerca de 1.800 a 2.000 quilômetros por até 2 anos, enfrentando perigos, desconforto, incertezas, de camelo. Para quê? Para que isso tudo? Para chegar, adorar, fazer um culto e ir embora. Eles não pediram nada, não buscaram benefícios, não negociaram com Deus. Eles eram adoradores e não especuladores. O centro desse texto é Jesus e a adoração devida somente a Ele. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns. Quantos? Não sei. Aqui diz uns. Sábios do Oriente a Jerusalém, perguntando onde está o recém-nascido, rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, de cara, já quero afirmar a vocês crentes, o crente deve ir a cada culto como se fosse o primeiro, como se fosse o melhor e como se fosse o último. O centro desse texto é Jesus e a adoração. Adorar a Deus é uma questão de vida ou morte, mesmo quando a morte física não está em jogo. O adorador busca prioritariamente o abençoador, que é Ele, e não as bênçãos. Esse tipo de gente que vive atrás de bênçãos apenas não aguenta um tranco da fé verdadeira. Adoração não acontece
porque estou sendo abençoado, mas porque fui crucificado com Cristo e Ele é a minha vida. Sem novo nascimento, não podemos adorar a Deus. Não se trata de ego ferido, mas de ego crucificado. O ego ferido é um caso sério, porque o ego ferido gera mágoa, ressentimento, mas o ego crucificado gera liberdade, humildade e verdadeira adoração. A cruz de Cristo acabou comigo. Ela acabou comigo. Colocou um fim para que Cristo seja o tudo de Deus em mim. Adoração é coisa séria. Adorar a Deus é de fato uma questão de vida ou morte, mesmo quando a morte não parece estar em jogo. O principal objetivo da vida cristã é adoração. Em Êxodo 5, só estou citando, você pode conferir depois, temos um episódio envolvendo Faraó e a adoração do povo de Deus. Faraó representa o sistema que tenta afastar o povo de Deus da adoração e da escuta da palavra. Quando Moisés e Arão anunciaram a ordem do Senhor, deixa ir o meu povo para que me celebre. Aqui é adoração, é culto, uma festa no deserto. A resposta de Faraó foi em forma de opressão. Preste bem atenção no que ele fez. Ele agravou o trabalho, sobrecarregou o povo, ele estirou o tempo, porque sabia que um povo exausto, ocupado demais e oprimido, não consegue parar para cultuar, nem tem disposição para ouvir a verdade da palavra de Deus. Irmãos, essa é a ideia do diabo. Sobrecarregar as pessoas com tantas atividades que ao fim do dia estarão esgotadas. Tudo o que vão querer é comer e dormir. E nos breves momentos entre essas duas coisas, quem sabe, vão se prender às telas, seja da TV ou do celular. O objetivo é afastá-lo da comunhão com Jesus, impedir que leiam a palavra, que orem, que adorem. A birra do demônio é contra Jesus Cristo, é com Jesus Cristo e os seus adoradores. E se você é um adorador, é contra você. Onde tem adoração verdadeira, tem o anúncio da morte e ressurreição em Cristo. Irmãos, nós não assistimos culto, nós adoramos. Ninguém assiste culto, somos adoradores e estamos na igreja adorando juntos como o corpo de Cristo. Eu penso assim, só o sentar juntos
como os irmãos estão fazendo aqui, estão sentados. Só o sentar juntos com os irmãos já é muito agradável. Como é bom e agradável que irmãos estejam unidos e reunidos em comunhão, num sacrifício santo e adorável, num sacrifício santo e agradável ao Senhor. Mas adorar juntos extrapola. Os sábios vieram de tão longe para quê? Adorar. Vieram por causa de uma visão, de uma revelação que tiveram. A visão daquilo que Deus revela. A visão de Deus e daquilo que Deus revela, para que Ele possa ser encontrado por nós, é o primeiro passo para a adoração. Não são visões místicas de qualquer tipo, mas a visão da revelação de Deus. Onde não há revelação da parte de Deus, as pessoas não compreendem e é uma confusão na certa. Enxergar o que Deus tem revelado na sua palavra, é isso que precisamos. Eu só posso conhecer Deus se Ele se deixar conhecer, se Ele se revelar a mim. Se eu não tenho revelação de Deus, eu vou criar uma grande bagunça. A minha própria vida vai ser uma bagunça. Eu vou criar confusão para mim mesmo, para as outras pessoas ao meu redor, para a igreja, para meu grupo, para o Senhor. Então, fazer coisas sem revelação da parte de Deus, o resultado é aquele resultado de um carro desenfreado. É desastre. É desastre. É preciso conhecer o Deus encarnado, crucificado e ressurreto. O Deus encarnado, eu estou nele colocado. E o Deus ressurreto está vivendo em mim. Está vivendo em mim. Também gostaria de observar aqui duas coisas interessantes em relação a este texto, que diz respeito à estrela que os sábios viram. Era uma estrela prevista na palavra. Eu vou citar o texto aqui, você lê depois. Número 24, versículo 17, fala da estrela. É uma profecia. E esta estrela apontava para Cristo. Ela estava falando da chegada de Deus à terra. Lembre-se que esses sábios eram estudiosos dos astros, astrônomos e não astrólogos. E mais do que isso, eles conheciam a profecia da palavra. Esses sábios vieram da Pérsia ou da Babilônia, ficavam próximos. E você sabia? Daniel e os seus companheiros, em tempos remotos, antigos, estiveram lá na Babilônia. Além disso, muito provavelmente eles conheciam os escritos e as profecias de Daniel. Sem dúvida nenhuma, Deus
através da profecia, ou de Daniel, ou de qualquer outra maneira, chamou a atenção desses homens para Jesus Cristo e para adorá-lo. E isso é maravilhoso. E o meu desejo é que Deus, o Espírito de Deus, esteja chamando sua atenção para conhecer Cristo, ser salvo por Ele e se tornar um adorador dEle. Eles vieram orientados pela estrela de Deus, estrela do Messias, do menino. Eles não seguiram um mapa rodoviário ou de viagem, nem tomaram a opinião das pessoas. Eles seguiram a revelação de Deus, a orientação de Deus o tempo todo. Nós não podemos sair de cima da revelação da palavra de Deus, de jeito nenhum. Não podemos sair de cima da revelação e orientação de Deus na sua palavra. Como os trilhos estão para um trem, a palavra de Deus está para o nosso coração. Eles peregrinaram numa viagem de aproximadamente 2 anos em lombos de camelo, enfrentando todos os perigos, desabores e sofrimento da viagem. Para quê, irmãos? Para quê? Fazer uma coisa só. Adorar e voltar. Adorar e voltar. Você veio aqui fazer o quê? E você veio com conforto. Alguns de vocês vieram de carro. Fazer o quê? Ainda aguentar esse calor. Mas, se for para adorar, quer dizer que vocês estão fazendo tudo isto para chegar, adorar e voltar? Exatamente. Só isso. Só isso? Isso é tudo. Tudo isso por causa de um culto. Você valoriza o culto? Como é que você valoriza o culto? Não sei o que você pensa do culto. Eu não sei o que os irmãos pensam do culto. Eu acho que vocês pensam que o culto é maravilhoso, a Deus. Mas esse grupinho de homens que vieram da Babilônia é de arrepiar. Eles sabiam o que é adorar, o valor da adoração. Eles conheciam. A revelação verdadeira incomoda o sistema religioso. Herodes se perturbou e toda Jerusalém com ele. Quem está satisfeito com religião se incomoda quando alguém realmente encontra Cristo. Conhecimento sem revelação, sem experiência, gera indiferença. O senso radical de adoração desses homens despertou Herodes e toda Jerusalém. Quem será este? Porque este aqui é o menino, é Jesus. Quem será este que causou tamanha revolução na vida desses homens, a ponto de virem de tão longe para prestar um culto? Quem é este que fez tamanha revolução no coração desses sábios? Quem é este que merece tanta honra, tanta adoração? Deve ser alguém muito especial. Quando adoramos
chamamos a atenção para aquele que estamos adorando e não para nós mesmos. Entendeu? Quando você está adorando de verdade, com isso você está chamando a atenção para Deus que você adora, não para você. 2 anos viajando sem nenhum conforto, só por causa de um gesto de adoração? Não pediram nada? Eles não vieram servir-se das coisas dele, mas vieram servi-lo e adorá-lo. Eram persistentes. A busca persistente é outra característica da adoração verdadeira. Caminharam 2 anos por aí, seguidos, sem desanimar, sem ficar no caminho, sem voltar para trás. O objetivo da caminhada era um só: buscar o menino, encontrá-lo e adorá-lo. Mas esse menino era Deus. Eles estavam fascinados por uma coisa só: encontrar Cristo para adorá-lo. Você sabe o que é fascínio? Paixão profunda, fascínio. É isso que temos que ter por Cristo. Quanto vale a adoração? Você já avaliou? Os sábios vieram de muito longe, guiados pela estrela do Salvador. Porém, ao chegarem a Jerusalém, acharam que estavam perdidos e foram perguntar para as pessoas. Você não acha isso interessante? Não podemos sair da revelação da palavra por nada. Quando chegaram em Jerusalém, foram perguntar. Eles vinham de boa, seguindo a revelação. Para cá, ia para lá, para cá, também ia, voltava para cá, só não para trás. Chegando à revelação, cada caminho, cada trilha para chegar em Jesus. Chegando em Jerusalém, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Foi assim que Herodes chamou os escribas, os sacerdotes, para perguntar onde o Cristo deveria nascer. Chamaram também os sábios. Ficou alarmado. Depois de ouvirem o rei, os sábios seguiram viagem. Então a estrela voltou a guiá-los, conduzindo-os até o lugar onde estava o menino. Ao vê-la, a estrela novamente, alegraram-se com grande e intenso júbilo, aprendendo que não precisavam da orientação dos homens, mas apenas da direção de Deus. Quando eles saíram, eles viram a estrela. Foram para os homens, para opiniões, a estrela sumiu, como que estivesse dizendo: você não precisa de mim? Não quer mais minha direção? Fique sozinhos. Quando voltou a rota, direção certa de Deus, a estrela apareceu. E sabe o que aconteceu? A estrela andou, como se fosse um GPS de indicação. Chegou na casa, levou na casa. Em cima da casa parou.
eles entraram. E eles então, prostrando-se, o adoraram. E esse artigo definido aqui é muito importante. Eles não adoraram a mãe, mas o menino, Deus, e entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Ouro, reconhecimento da sua realeza. Ele é o Rei dos Reis. Incenso, reconhecimento da sua divindade. Mirra é o remédio amargo. E aqui é o reconhecimento do sofrimento e morte de Jesus Cristo. Até isso foi revelado. Ouro, ele é rei. Incenso, ele é Deus. Mirra, ele veio morrer para me fazer morrer. Do começo ao fim, temos que seguir a orientação de Deus, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. É o versículo 12. Os sábios vieram de longe, sem se perder. Os sábios vieram de longe sem se perder, porque seguiam a estrela, que era, por assim dizer, o GPS deles. Porém, ao chegarem em Jerusalém, passaram a perguntar aos homens, como se não soubessem mais para onde ir. Tinham uma orientação infalível, a palavra de Deus, a revelação, mas naquele momento trocaram a direção de Deus pela opinião humana. Por toda essa viagem, por todo esse percurso, a orientação de Deus foi suficiente para guiá-los. Ainda assim, foram perguntar aos sábios de Jerusalém. Essa atitude abriu espaço para a ação perversa de Herodes, que, tomando por paranoia e maldade, passou a maquinar a morte dos meninos de 2 anos para baixo. Nesse intervalo, algo significativo acontece: a estrela desaparece. Como se dissesse: se vocês não precisam mais de mim, da minha orientação, da minha direção, não estou mais aqui. Os sábios ficaram momentaneamente sem rumo, mas quando retornaram à rota correta, buscando novamente a orientação divina do Senhor, então a estrela reapareceu. O versículo 12 mostra Deus corrigindo o caminho deles. Não voltem à presença de Herodes, sigam por outro caminho. Assim Deus deixa nítido que eles deveriam confiar somente na sua revelação, na sua orientação e na sua instrução, sua palavra. Temos que ficar na palavra de Deus. Não podemos sair dela. E quando você encontra Jesus, tudo muda para você. Até por outro caminho eles foram. O verdadeiro Natal nos confronta. Já morremos com Cristo? É uma pergunta. Ou apenas celebramos um nascimento sem cruz? Cristo não nasceu para fazer parte da minha vida, mas para ser a minha vida e viver em mim. Enquanto Cristo não estiver em nós, não estaremos satisfeitos, e Deus também não estará satisfeito conosco. Mas quando aceitamos a troca aí da graça, quando morremos com Ele, então Ele vive em nós. Esse é o Natal.
essa é a cruz. Essa é a vida cristã. Do mesmo modo que Deus moveu os sábios do Oriente para irem até Jesus e adorá-lo, que pela mesma graça divina e revelação você possa experimentar neste Natal aquilo que eles experimentaram.